Boa tarde a todos. O som tá ok? Vocês testaram o som? Porque eu cheguei atrasada. Então, ok. Boa tarde a cada um que está chegando. Vamos então dar início a mais uma tarde de estudos, ainda com o livro Convivência na Casa Espírita, com o capítulo 16, para além do ressentimento. Vamos então, um momento de oração, de início, solicitando a espiritualidade maior, que possa estar aqui com cada um de nós, auxiliando a rua em suas palavras, incluindo-a, e que nós possamos estar receptivos aos ensinamentos que vão chegar, às palavras que vão ser ditas, que nós possamos estar realmente atentos, tanto encarnados quanto desencarnados, que cada um que vai chegando durante o estudo vá sentindo as vibrações de harmonização, de paz, e que possamos então ter uma tarde de equilíbrio, de aprendizado e de harmonia. Que assim seja. Eu vou fazer isso para mais arroz. Quando você achar que está pronta, levanta a mão, que aí eu passo o link, ok? Então tá bom. Vamos ao estudo. Pô, querida minha. Boa tarde mais uma vez. Sintam-se todos abraçados, amparados, fluidificados pelos nossos amigos que estão aqui nos amparando, nos intuindo, compartilhando com cada um de nós através desse livro que escolhemos para poder aprender como nos conhecer intimamente, né? Primeiro a nós. E hoje nós vamos falar sobre para além do ressentimento. Nossa, como isso ainda nos incomoda e nos machuca dentro de nós. Ressentimento. Chega até doer o peito assim quando eu lembro de algumas coisas que hoje eu fazendo a minha reflexão aqui de manhã. A gente tem que lutar todos os dias contra as nossas imperfeições. Mas como de costume, a gente sempre faz uma leitura para que a gente possa já ir sentando confortavelmente nas suas cadeiras, onde cada irmão se encontra nesse momento. Alguns às vezes estão na sua empresa, estão lá quietinho, com os fones no ouvido, trabalhando, e aqui conectado com a sala. Então, essa sintonia, este momento que cada um de nós se propôs estar aqui buscando o aprendizado, buscando uma palavra amiga, buscando um pouquinho de conforto, é necessário que a gente possa também tranquilizar a mente, o coração, para que os amigos possam interagir ao nosso favor. E o nosso livro, Abrindo Portas Interiores, nos diz, no dia de hoje, último dia do mês, né? Acho que é o último dia do mês, 30 de junho. O que nos diz? O que eu gostaria de ouvir hoje, meu Deus? Dos nossos amigos,
aquele amigo que está sempre do nosso lado, seja ele desencarnado ou encarnado, o que eu gostaria de escutar para me fortalecer, para que eu possa renovar as minhas atitudes. E o nosso livro, com essa mensagem belíssima, esse irmão, essa irmã inspirada, eu digo que aquele que tem o dom de colocar para fora mensagens edificantes, é uma bênção infinita do Pai. Então essa irmã nos diz que você está constantemente consciente de mim e de minha divina presença? Você acorda cada dia com uma canção de amor e gratidão em seu coração? Você está pronto para enfrentar qualquer coisa que o dia possa lhe trazer? Sabendo que vai ser um dia maravilhoso, porque eu vou na sua frente preparando o caminho. Você vê somente o melhor acontecendo nesse dia e tudo se encaixando perfeitamente em seus lugares? Você é capaz de enxergar toda a beleza e toda a maravilha que existe no mundo? Ou você fica se preocupando com o estado caótico do mundo atual, reclamando que é tudo culpa da humanidade? Entenda que sem a fé é impossível viver. Esta vida, porque é a fé, quase torna tudo possível, mas sozinho você não consegue fazer nada. Deixe que eu trabalhe em você e através de você, para que todos possam me conhecer e me amar, e desejam trilhar os meus caminhos e cumprir a minha vontade. E eu pergunto para cada irmão aqui presente: quem é culpado de tudo que acontece hoje, no dia a dia? Será que a gente permite que esse Pai maravilhoso, nosso irmão Jesus, nossos amigos da espiritualidade, que sempre estão em movimento constante em nossas vidas, será que a gente tem ainda a dúvida que só a fé e o amor constrói, só a fé liberta tudo aquilo que muitas vezes para nós é tão difícil, como diz lá o nosso banner da sala, esses ressentimentos que trazemos ainda, né, escondido lá no nosso porão, na nossa mais intimidade secreta. Porque esse ressentimento ele só vem aflorar quando acontece alguma coisa. No nosso dia a dia, aí vem as lembranças de um passado. E hoje nós vamos falar muito sobre isso também, do passado. Muitas vezes a gente diz: eu perdoo, isso aí para mim não me pertence mais, é passado. Mas será que realmente é passado? Ou basta acontecer algo para que a gente pegue aquele baú lá, comece a tirar tudo que está guardado ali do passado? Eu conheço muitas pessoas que são assim. Bastou acontecer alguma coisa que já começa a tirar coisas terríveis de dentro do baú. Perdoar é um processo que tem que ser constante dentro de nós, como diz a nossa Andréia. Bem-vindo, Patacom. Então, semana passada nós falamos aqui na sala, que era um capítulo bem grande também, né, sobre as pessoas que se afastam da casa espírita. É mais fácil
se afastar do que enfrentar o problema. Mas a gente também tem que saber distinguir o porquê que eu estou me afastando. Eu tenho que saber trabalhar dentro de mim que eu estou me afastando não é por milindres, não é por picuinhas, não é por causa do meu orgulho, não é por causa da vaidade. E assim sucessivamente. Nós temos que nos conscientizar que se eu estou preparada, sem mágoa, sem nada, e quero buscar outros conhecimentos, outros horizontes em outras casas, enfim, numa outra casa, é importante, é necessário aprender com outras pessoas, ensinar aquilo que conhece. É uma troca, mas não pode existir ressentimento com aquele lugar e com aquelas pessoas, né? Então hoje nós aqui vamos falar para além do ressentimento. O que o Kardec nos fala, né? O nosso autor desse livro, o Jerry, nos diz aqui que importa crer na existência dos espíritos se essa crença não faz que aquele que a tem se torne melhor, mais benigno e indulgente para com seus semelhantes, mais humilde e paciente na adversidade? Lá no Livro dos Médiuns, item 349, o que nos fala lá nesse item? O que será que Kardec recebeu de informação dos nossos amigos da espiritualidade? Quais os cuidados que nós temos que ter? Então aqui diz que nós temos que ter meios de combater a obsessão, né, também. Que muitas vezes nós somos obsessores de nós mesmos, né? Somos teimosos, não queremos aceitar a ajuda de ninguém, não aceitamos escutar, não aceitamos conselhos. Então aqui no nosso Livro dos Médiuns nos diz que essas últimas reflexões se aplicam também a todos os grupos que porventura possam divergir sobre alguns pontos da doutrina, conforme dissemos no capítulo sobre as contradições. Essas divergências quase sempre têm por motivo questões acessórias e muitas vezes versam sobre simples palavras. Portanto, divertir-se o grupo, formando outro à parte, por não pensarem todos do mesmo modo. Seria pior ainda se os diversos grupos ou associações da mesma cidade se olhassem enciumados. E isso, meus amigos, acontece também. Não convidar um dirigente de outra casa para vir palestrar na casa espírita, né? A rivalidade, falam mal uma da casa da outra. Nossa, a gente se depara com cada coisa que às vezes a gente fica até chocado, mas se a gente vê tudo isso, acha feio e triste, a gente não pode agir como eles. A gente tem que procurar fazer a nossa parte, somando sempre para o bem. Não fazer parte da maledicência. E sempre contornar a situação mostrando o lado bom. Então, o nosso livro aqui A Convivência na Casa Espírita fala que o ressentimento é a autoobsessão, né? Isso mesmo, Elcio. Então, esse ressentimento, meus amigos, é o reflexo dos conflitos que abarcam o homem contemporâneo, diante das exigências imaginárias do individualismo. É que nem aquele livro do irmão Jacó,
que nós já falamos algumas vezes aqui, também em outras salas, né? Um irmão que coordenava também uma casa espírita e tinha todo um conhecimento, um cabedal imenso, mas ele, ao desencarnar, ele foi se deparar lá do outro lado que ele ainda era imperfeito. E do lado dele se parou uma professora da convivência dele, que a espiritualidade fez uma comparação no que eles eram diferentes. Ela, humilde, ensinava tudo aquilo que ela se propôs aos seus alunos com amor, com sabedoria, com humildade, sem magoar, sem ferir, paciência, tolerância. E ele, com todo aquele conhecimento da doutrina, estudava, trabalhava, mas faltava algo nele. O que faltava nele? Alguém sabe? Quem já leu esse livro? Quem leu ele? Do irmão Jacó? Se não me falha a memória, na Sala Maria de Nazaré, a Juliana Otadano já deu esse livro. Voltei, isso mesmo. É um livro maravilhoso. Eu me lembro que foi um dos primeiros livros que nós estudamos lá na Casa Espírita. Eu fiz parte do grupo da direção, nós estudamos esse livro para que a gente se conscientizasse que muitas vezes não basta a gente ter só o conhecimento e guardar para si. Então o que acontecia com o irmão? Ele tinha todo esse potencial, mas ele não dividia com o próximo, ele não ensinava aquilo que ele sabia, ele não tinha humildade, não colocava em prática para com os seus. A mesma coisa somos nós aqui na sala. Vamos supor, eu estudo, eu me dedico, chego aqui, aí eu só falo. Mas se alguém vem e diz, Rô, tu pode me ajudar nessa fase ali do orgulho, da humildade, tu pode me indicar alguns livros, tu pode me indicar alguma casa espírita? E eu diria para ele, olha, não sei, te vira, vai fazer a tua parte, né? E aí? Que mérito é esse? Que merecimento é esse? Aonde que está a prática dessa caridade? Então, esses ressentimentos vão se criando dentro de um lugar onde todos estão para um propósito, seja numa casa espírita, seja numa sala virtual, dentro do nosso lar, dentro de uma empresa, qualquer religião. Então, quando nós ainda nos tornamos pessoas egoístas, nos tornamos individuais para consigo e não praticamos essa caridade de ajudar o próximo, né? Vai acontecendo esses ressentimentos, essas mágoas. Vamos dizer, muito mais que um pecado. Isso aí para mim é uma pessoa egoísta ao extremo. Então, na língua portuguesa, o prefixo ré indica o retorno da mágoa, represando uma constelação de sentimentos perturbadores num processo denominado por envenenamento psíquico. Em espanhol, segundo a psicóloga Gisela, a palavra correspondente é remordimento e define-se como a amarga e arraigada lembrança de uma injúria particular da qual se deseja tirar satisfações. Pode-se dizer que seu sinônimo é a palavra rancor, palavra esta que vem do latim e que quer dizer queixa, querela, demanda. A nossa irmã Silvia Fraterna, que está aqui na sala, ela, como ela diz, eu vim aqui para cutucar vocês. E ela fala muito sobre isso nos estudos dela de quinta-feira. Sobre essa demanda do egoísmo, dos medos, dos melindres, dos queixumes,
da covardia e outras cositas mais. Às vezes a gente eu ouvia isso muito da minha mãe. Ela dizia assim: eu não entendo como dentro de uma casa espírita, aonde era para ser todo mundo feliz, todo mundo falando de amor, todo mundo se respeitando, um lugar maravilhoso, aonde os amigos estão aqui, nos ajudando, nos recepcionando, e aonde mais tem fofoca, inveja, né, e assim por diante. E aí, a minha mãe não aceitava isso, ela batia de frente com algumas pessoas. A minha mãe, ela não tinha trava na ponta da língua, ela via e falava, não queria nem saber. Ia com toda a paciência, disse: mãe, não é assim. Nós temos que ter paciência com algumas coisas. Nós não podemos querer duelar com o inimigo. Essa semana aqui eu ouvi algo assim que achei divino. Eu nunca tinha pensado muito, né, da forma que eu escutei. E me fez eu refletir mais ainda que nós temos que aprender a conhecer o inimigo. Porque conhecendo o inimigo, a gente vai saber o ponto fraco do inimigo. A gente vai saber lidar com o inimigo. E a gente vai saber conquistar o inimigo. Conquistar o inimigo é libertar-se do ódio, da raiva, da vingança, da mágoa. E quando a gente consegue libertar tudo isso, o que acontece? O nosso espírito se torna mais leve. Então, se a gente sabe de tudo isso, a gente ouve aqui, ouve ali, entra nas salas para estudar, para ouvir, participar, a gente coloca na área de texto, às vezes, textos lindos, frases, mensagens maravilhosas, mas será que a gente está colocando porque tem o entendimento daquilo que está se falando, ou porque a gente só quer fazer figuração e bonito? Não adianta a gente falar bonito, mas esse bonito não fazer parte do nosso coração. O nosso coração tem que se sentir feliz pela sua atitude, pela sua renovação, a sua faxina mental. Faxina mental não é de 15 em 15 dias, como às vezes a gente faz na nossa casa. É todos os dias nós temos que fazer essa faxina mental. Então, muitas vezes, meus amigos, o ressentimento é um vingativo que não se reconhece como tal. A psicanalista Maria Rita afirma que o ressentimento não é alguém incapaz de se esquecer ou de perdoar. É alguém que não quer se esquecer ou que quer não se esquecer, não perdoar, não deixar barato o mal que o vitimou. Não existe uma impossibilidade para o perdão, mas o desejo, o não de praticá-lo. Não podemos dizer que perdoar seja a conduta de simplesmente esquecer de uma hora para outra um agravo, pois o ato de lembrar pertence à memória. Então, quantas pessoas ficam anos e anos e anos, trabalhadores até de uma casa espírita, remoendo, porque se separou, porque o marido abandonou, porque perdeu tudo, porque isso, porque aquilo. Aí a gente fica analisando. Se torna um vício, se torna uma obsessão dela mesma, se torna esse ressentimento movidos por quê? Por fluidos negativos dela mesma. E o que acontece quando ela é uma pessoa amarga, uma pessoa
eu digo amarga, quando ela vê maldade em tudo. Se uma pessoa é feliz, ela acha que aquela pessoa está mentindo, que aquela pessoa não tem a capacidade de ser feliz porque ela nunca foi feliz. E aí começa a criar o quê? Essa discórdia dentro de um estabelecimento. Quero ler aqui o que o nosso irmão colocou para me dar continuidade. O Márcio diz: isso é um grande pecado. Qualquer um que tenha uma mensagem tem o direito, uma plateia, porque tem a obrigação de compartilhar. Então, o Helso nos diz: ele desconhecia que o trabalho é em prol do próximo e servir com amor sem desinteresse era o grande lenitivo que lhe faltava. O Márcio completa: eu tenho medo da doutora, mesmo vestida de verde. Porque ela cutuca mesmo, né, Márcio? Então, a nossa memória, ela é constantemente estimulada pelos sentimentos. Então, se eu acordo hoje de manhã disposta a chegar aqui na sala, indignada, hoje eu não quero saber, vou botar a boca nas meninas, na Sil, na Eugênia, na Frater, na Dulce, na Andréia, não tô gostando, elas nunca chegam na hora, não recepciono bem, e não quero saber, Sil. Cala essa tua boca, Sil. Então eu já tô, o que tá acontecendo comigo? Eu já tô criando esses sentimentos. A Sil até errou, né? Ai, Jesus! Já viu a diferença? Eu já tô criando, trazendo algo lá dentro de mim, algum sentimento de culpa, de vaidade, de orgulho, que a gente carrega camuflado dentro de nós. Porque a gente tem tudo isso na nossa memória lá armazenado, né? Então, pela importância que damos a um fato, por exemplo, não dar tanta importância a um evento e decretá-lo com o tempo ao esquecimento. Por isso, que se eu chegasse aqui na sala meia desorientada, e se vocês não são pessoas equilibradas, o que vai acontecer? Vai criar o ressentimento. A Sil já vai ficar melindrada. Ih, a Rô tá doida, a Rô tá obsediada. A Andréia já dizia, já não tem mais nem vontade mais de ir naquela sala. Então vai criar já esse ressentimento do pré-julgamento. Aí eu digo, por isso que o perdão não funciona através de imposição religiosa, mas pela conquista da consciência maturada na reflexão e na experiência. O que seria isso? Bom, a gente conhece a Rô, sabe como que ela é. Ela não tá bem, a gente precisa ajudar ela. Que ajuda a gente poderia dar pra Rô? Vibrar por ela, talvez chamar ela em PVT depois. Rô, tu tá bem? Aconteceu alguma coisa? A gente tem que colocar sempre em primeiro lugar o nosso amor para com o nosso próximo, sem correr na frente do pré-julgamento e se melindrar, achar, não quero mais saber dessa casa espírita, dessa sala, porque quem é a Rô para chegar aqui gritando? Mas a gente não pode esquecer que a gente também é um espírito errante. Não é porque a gente está à frente de qualquer trabalho que a gente também não esteja passando por alguma dificuldade. Porque eu tenho 2 braços, 2 pernas. Se eu cair, cortar o meu braço, eu vou chorar, vai sangrar, vou ter que levar a ponta, eu vou sentir dor como qualquer outra pessoa. Mas qual é a diferença quando buscamos na doutrina o entendimento? A gente já conhece o caminho. Então, quando a gente conhece o caminho, a gente tem que orar e vigiar os nossos passos, os nossos pensamentos. Alto lá, Rosane. Eu mesmo, às vezes, me dou uns tapas. Vou e digo, calma, calma. Cada dia
eu aprendo, seja com aqueles que me amam, aqueles que não me amam, com as críticas construtivas ou destrutivas, eu procuro refletir, eu procuro contar até 1000, eu procuro tomar água, se tiver que tomar uma caixa d'água eu vou tomar, para que eu não vá agir pelos meus impulsos. Porque a pior coisa que tem é a gente agir pelo impulso. Eu sempre falo, meus amados, palavras mal colocadas destrói tudo aquilo que se leva anos para construir. Por que eu vou criar um ressentimento se eu trabalhei tanto para construir algo bom dentro de mim? E se eu ainda me deparo com pessoas que são difíceis, pessoas que ainda não conseguem libertar esses ressentimentos, qual é o meu maior dever? Qual é o nosso dever para com o nosso próximo? Paciência, tolerância, compreensão. Então, quando existe um ato e uma vontade que sustentam o ressentimento, a repetição de uma queixa vira um gozo para o sujeito. Seria todo dia eu chegar aqui e falar sempre mal da Andréia. Isso já se torna um vício repetitivo. É como se aquelas pessoas que são dependentes, né, de algum tipo de remédio, do álcool, da droga, ela precisa chegar aqui e falar mal da Andréia. É como se faltasse o ar para ela. E como que a gente vai combater essa doença dessa pessoa? Compartilhando com ela e falando mal da Andréia? Não, nós temos que reverter a situação, mostrar para aquela pessoa ou para mim mesmo, não, vamos ver o lado bom da Andréia. Olha, ela tem qualidades maravilhosas, mesmo que a pessoa vá lá e bata o pé. Que isso, Rô? Ela aí é do mal. Não, vamos olhar com outros olhos. Tu vai ver como ela é uma pessoa boa. Tu vai conhecer ela mais. Vamos dar essa oportunidade. É mudar o foco do assunto. Mas nunca esquecendo que a gente não pode deixar de estar atento para com aquela pessoa, em ajudar ela. Não basta só mudar o foco e ignorar a pessoa. Aí nós vamos estar fazendo que nem o irmão Jacó. Tudo sei, tudo posso, mas na hora de auxiliar, ajudar o problema dele, que mérito nós vamos ter? Nenhum. Ajudar com palavras edificantes. Mentalizar para que a luz do Pai, junto com os amigos, possam ir ao encontro daquele irmão, amparar ele, recolher talvez aquelas energias que ele mesmo está criando, e ele automaticamente convida. A gente já falou muito sobre isso aqui nos nossos estudos, aconteceu na Casa Espírita. Nós criamos essas energias negativas. Eu vou lá e digo: ô fulano, entra aqui que a festa é aqui. A gente nem conhece aquele fulano desencarnado, aquele irmão, e a gente está convidando pela nossa energia. Quando vê, a gente tem ali atrás, nossa, um quartel, um comando que a gente até desconhece. E a fila às vezes é imensa. Por quê? Às vezes a gente diz assim: tudo dá errado, eu sou uma pessoa de azar, eu não tenho sorte, só acontece coisa ruim comigo. Mas será que essa coisa ruim não é a nossa sintonia, como diz a Sil? Será que não é eu que sou a causadora? Será que eu não tenho que virar? Antigamente a gente dizia: vira o disco, pelo amor de Deus. Tu repete sempre as mesmas coisas, tu acorda repetindo. Será que hoje tu não pode acordar e dizer: obrigada, que dia lindo, bom dia? Chegar na casa, pelo menos ser diferente. É isso que nós temos que surpreender as pessoas. As pessoas estão tão acostumadas com a gente de uma forma: eu já sei tudo que ela vai dizer. Já sei, já conheço ela. Nós temos que surpreender as pessoas com a nossa renovação, com as nossas atitudes. Se a gente tem por hábito
de falar alto, de gritar, de cobrar, de mandar, opa, hoje eu não vou fazer nada disso. Hoje eu vou chegar aqui na sala falando calmamente, falando com serenidade, sabendo escutar, respeitar cada um. Não vamos surpreender? As pessoas vão dizer, nossa, o que aconteceu com a fulana? Ela não era assim, ela tá tão calma. Então as pessoas chegam a ficar assim, surpresa. Nossa, como ela mudou. Então nós temos que mudar esses nossos hábitos para que todos esses nossos ressentimentos, que são muitos, não é 1, 2, 3, são muitos disfarçados, guardados, escondidos no nosso porão do nosso subconsciente. Então, o nosso ressentimento, como disse, o sujeito diz a psicanálise, parece querer expulsar a si toda a responsabilidade pelo seu próprio sofrimento. A dona fraterna deve estar careca de escutar pessoas que chegam lá no consultório dela se fazendo de vítima. Eu não sou assim. Ele sempre vai ser a vítima, né? Então, o que acontece? Ele sempre vai querer responsabilizar alguém pelo seu sofrimento, pois isso transfere ao outro o seu problema. Chego atrasada aqui na sala, na casa espírita, eu vou querer culpar alguém, o motorista do ônibus, alguém, a copa, aquele povo todo na rua. Mas espera um pouquinho, se a gente sabe que aquele horário vai ter um tumulto, que o ônibus pode atrasar, qual é a nossa responsabilidade? Nós também nos organizar a sair mais cedo, né? Nos programar para chegar naquele horário com espaço de tempo para nos organizar. E assim é que tem que ser. Então, quando a gente transfere esse ressentimento para alguém, o ressentido só se volta para o perdão quando percebe que o gozo da vitimização virou um terrível sofrimento da alma. Nesse caso, o ressentimento deixa de ser um ganho objetivo para transformar-se em desconforto, em infelicidade. Olha só, fraterna, tudo que tu já nos falou sobre isso aqui na sala. O rancor alimenta indignações e acusações, mobilizando conteúdos perturbadores da alma, da saúde, de quem os nutre e das instituições. Amigos, lidar com situações adversas, mantendo um estado de jovialidade e alegria diante da vida, é, como todos sabemos, um grande recurso para minimizarmos os problemas da convivência. Quando isso acontece, não há necessidade do perdão. Somente se recomenda o perdão para quem deseja libertar-se das mágoas e ressentimentos acumulados no coração. Posso fazer uma pergunta? E vocês prometem que vocês vão me responder? Vão colocar ali na telinha eu. Mas responder com sinceridade. Quem ainda tem ressentimentos acumulados no coração? Eu tenho ainda. Vamos lá. Quem mais? Quem mais? O resto não tem nenhum ressentimento. O Márcio diz que tá muito escondido. Tá lá naquele porão lá com vários cadeados, né, Márcio? Eu tô sim caminhando. Claro que eu tô. Eu vi que tu botou. Eu tenho, querida.
Pois é, e o resto não tem, a Frater não tem, a Índia, a Eugênia, a Dona, o José, o John, o Elcio. Aí eu digo que Kardec, né, ele nos diz que... Complicado, né, Eugênia? É complicado quando a gente respira e diz, eu não quero ter nenhum ressentimento dentro de mim. Isso já é o primeiro passo. É trabalhar todos os dias um pouquinho. Sabe? A tua autoestima não permite com esse tipo de sentimento. Mas não impeça que lá no fundinho ainda a gente traga um pouquinho de ressentimento com alguma coisa, né, Frater? Duda, seja bem-vinda. Então, o que eu digo? Que o Espiritismo, meus amigos, nos convida naturalmente, a cada momento, a um novo olhar sobre as relações. Somos todos companheiros de jornada na Terra e temos caminhos a percorrer para o aproveitamento da nossa reencarnação. Por isso, podemos aproveitar cada nova situação no cotidiano da casa espírita, para avaliarmos o teor de nossos sentimentos e comportamentos. Kardec chamou nossa atenção para os seguintes aspectos: a caridade e a fraternidade. Enfatiza o mestre. São reconhecidas por suas obras e não por palavras. E a pedra de toque com a qual identificamos a sinceridade dos sentimentos. É quando em Espiritismo se fala de caridade, sabemos que não se trata apenas daquela que dá, mas também é sobretudo da que esquece e perdoa. Quem é benevolente, indulgente, que repudia todo sentimento de inveja e de rancor, toda reunião espírita que não for fundada no princípio da verdadeira caridade será mais nociva que útil à causa, porque tenderá a dividir em vez de reunir. Citado por Anto Zeus Allan Kardec, volume 2, terceira edição da FEB. Então, nós espíritas temos o compromisso ético com a caridade, que perdoa e repudia todo e qualquer sentimento de rancor. Não é fácil, mas não é difícil. Imagina. Será? Vou fazer outra pergunta aqui. Vamos supor que eu fosse o Chico Xavier. Nós aqui fôssemos o Chico Xavier. E aí, aquela madrasta lá, né, nossa, chegasse e dissesse assim: se o Eugênia, Índia, Dona, Silvia, Márcio, Caminhando, José, Dulce, John, Elcio, Andréia, Leonardo, não quero saber. Vocês vão lamber a ferida do meu filho que está doente ali, ó, a perna lá. Senão, o chicote vai pegar. O que vocês fariam? O que vocês fariam? Complicado, né? Chicote vai... Com certeza nós ia preferir deixar o chicote. O Márcio disse. Repete, Rô. Todos nós aqui somos o Chico Xavier. Aí a nossa madrasta diz assim:
Vocês vão lamber a ferida do meu filho. Quero saber, que senão o chicote vai pegar. Pois é, a gente fica até assim, e agora? Vou lamber ou prefiro apanhar? Ah, mas naquela época eu era criança, não tinha entendimento. Será? E eu poderia até fazer, lamber. Mas como que eu ficaria contra aquela madrasta? Com raiva, com ódio? Porque Chico, ele tinha, né? Deus foi tão perfeito que colocou um anjo amigo do lado dele, que era a própria mãe dele, para orientar ele, ensinar. Calma, não te revolte. E assim somos nós, temos que ter essa atitude, né? De não nos revoltar. Eu me lembro que quando eu era criança, só para vocês terem uma ideia, a minha avó que criou praticamente todos os netos, né? E eu era o cão chupando manga, para variar, era a que mais apanhava. Eu tinha uma prima que a gente brigava que nem cão e gato, uma correndo atrás da outra em volta da casa, e uma dizendo: eu vou te matar, eu te odeio, eu te odeio. Eu acho que eu tinha uns 6, 7 anos isso. E a minha avó dizia assim: se eu pegar vocês, não quero nem saber, eu vou quebrar vocês a pau. Ela dizia bem assim. E nós não tava nem aí. Aí o que eu pensava? Se eu errei, tomara que eu apanhe logo já para me livrar da surra. Eu já pensava assim naquela época. E a minha avó, quando nos pegava, ela tava, eu e a minha prima, numa árvore, de frente assim, amarrada, de frente uma para outra na árvore, assim, abraçada, e o pau pegava. E ela dava com aquelas varas de amoreira, 2, 3 varas ao mesmo tempo, até quebrar. Aí vocês vão ter uma ideia. Eu não chorava, eu não derrubava nenhuma lágrima. Eu ficava firme ali. Eu dizia: não vou chorar, não vou chorar. Então, naquela época eu ficava assim, ó, enlouquecida. Mas hoje, assim, caindo a ficha, depois com o tempo eu fui crescendo, e eu me lembro que depois a minha avó não me bateu mais, ela começou a dar castigo, e pra mim o pior de tudo era o castigo. Ali que eu fui aprender com o castigo, que ela dizia: agora tu vai ficar no quarto quantos dias for necessário. Tu não vai nem no banheiro, não vai sair nem do quarto. Eu vou botar um pinico, tu vai ficar no quarto, vai comer, vai fazer tudo no pinico. E tu vai refletir sobre o teu erro. E ali eu comecei a refletir, né, no momento que ela começou a me colocar sozinha no quarto, repensar naquilo que eu estava fazendo, porque bater já não estava resolvendo, então vai ficar ali o tempo que for necessário. Então, às vezes, a gente se revolta naquela época, mas se a gente não tem uma base firme, se a gente não tem um carinho, se a gente não tem uma orientação voltada pelas leis de Deus e pelo esse amor, que hoje a gente tem esse conhecimento, o que acontece? A gente acaba crescendo com muitos ressentimentos, trazendo dentro de nós essa bagagem, esses medos, esses melindres, essa síndrome de perseguição, né? Tudo achando que somos errados, ninguém nos ama, por isso, por aquilo. Então, quando eu fiz essa pergunta aqui, né, quem ainda traz ressentimento dentro do coração, a gente pode até dizer: eu não trago, mas às vezes vem acontecer algo com a gente nessa existência, agora, aqui, hoje, que vai nos marcar pro resto da vida, e a gente vai carregar esse ressentimento dentro de nós por muitos e muitos anos. Então, quando a gente diz assim: eu nem sei o que é isso, parabéns, que desconhece que ressentimento, que não tem nenhum tipo de ressentimento. Mas se a gente está no trânsito e passa alguém e corta a nossa frente, a gente não fica pé da vida, com raiva, com ódio naquele momento? É um tipo de ressentimento. Porque às vezes a gente fica 2, 3 dias falando naquela situação.
Ou se alguém nos deu um cambalacho aí, um golpe, tirou dinheiro da gente, ou se alguém bateu no nosso carro, ou se alguém foi lá, espancou o nosso filho, foi lá, falou alguma coisa pro marido que a gente não aceitou, não é um ressentimento? Se a gente vai na fila do INSS e não consegue ser atendido, não é um ressentimento? Pois é. Então a gente não pode dizer, eu não tenho nenhum tipo de ressentimento. Porque nós ainda somos imperfeitos, nós precisamos ter equilíbrio com as nossas atitudes. Porque nem nós nos conhecemos inteiramente para saber que tipo de atitude e ação vamos ter com aquela pessoa que nos cruza a nossa frente naquele momento. Mas nós guardamos. Se temos fúria dentro de nós, é porque temos algum ressentimento. Da onde que vem a fúria? Do nada? Do esmo? Então, nós temos que ter cuidado, cuidado, cuidado. Vigiar sempre. Meus amados, só podemos mudar com naturalidade aquilo que conseguimos ver claramente em nós. Somente aquilo que conseguimos ver, porque tem muitas coisas que ainda nós não conseguimos ver em nós. Todos, em maior ou menor grau, temos a predisposição para o ressentimento. São estruturas antigas que habitam em nós. Reconhecê-las é o primeiro passo, meus amados. Quando nos sentimos ofendidos, injustiçados, desestabilizados na relação de poder, menosprezados, contrariados, diminuídos, etc, etc, etc. Eis que essas estruturas emergem, carregando sentimentos que de alguma forma pretendem a proteção do próprio ego. Pode ser numa reunião de diretoria, num grupo de estudo da doutrina, aqui na sala, na nossa casa, até durante um trabalho de passe, ou na avaliação da reunião mediúnica. Enfim, nossas susceptibilidades não têm hora nem lugar para se mostrarem. O melhor mesmo é evitar que elas criem raízes mais fortes. Amigos, existem técnicas que podemos utilizar individualmente em nossos momentos de oração. Em lugar tranquilo de sua residência, inicie fazendo uma prece breve. Logo após, mantendo um clima mental de serenidade. Imagine-se às margens de um lago de águas cristalinas, emoldurado por majestoso jardim. Próximo ao lago, uma árvore frondosa torna a paisagem ainda mais notável. É acolhedora. Sinta-se nesta paisagem, visualize aquela pessoa com quem você tem algum desafeto ou dificuldade de relacionamento. Alguém que você magoou ou que tenha magoado. Aproxime-se dela, tente tocá-la fraternalmente. Diga-lhe que não teve a intenção de magoá-la. Peça-lhe perdão e perdoe-a por qualquer atitude que lhe tenha desagradado.
Perceba o rancor como uma algema da qual agora você se liberta. Sinta-se leve e em paz. Viver é oportunidade de conquistar-se a si mesmo. Somos responsáveis pelos sentimentos de mágoa ou ressentimentos que vitalizamos em nosso mundo emocional. Esse mundo que só nós conhecemos, amigos. Só nós temos essa chave guardada. Só nós podemos abrir esse porão e trabalhar. A gente sabe que a gente tem essas dificuldades. A gente vai na sala da Fiorella, na sala do nosso Alexandre, ele fala coisas que faz a gente repensar nas nossas atitudes, dos nossos atos. Assim como outras salas de Maria de Nazaré, a sala do Zec, casas espíritas, aonde buscamos o nosso conforto, aonde nós buscamos o estudo, o entendimento, aonde nós, na nossa prece, buscamos a força. Ninguém é imune. Todos nós temos da Beth Rosado. Isso, o estudo dela é maravilhoso. Todos nós temos que deixar o orgulho de lado e não ter medo de assumir aquilo que para nós ainda está trancafiado no nosso coração, porque Deus, ele sabe das nossas necessidades. E eu pergunto, por que nós sentimos tanta raiva ainda? Muitos vão colocar aqui, mas eu não tenho raiva. Qual a natureza ou origem da cólera em nossa intimidade? Qual o motivo de assumirmos posturas explosivas perante as pessoas ou circunstâncias? E eu pergunto, como podemos ainda lidar com isso? Como que eu posso buscar ajuda? Como eu posso ser melhor? Estas são perguntas que nós deveríamos nos fazer quando identificamos nos nossos hábitos a repetição de atitudes que ainda temos, que muitas vezes somos agressivos, despejamos a raiva nos outros, muitas vezes fluidos venenosos. E aí? A agressividade que portamos ainda, amigos, desde quando o princípio espiritual transitava na esfera do reino animal, vem sendo lapidada pouco a pouco, no confronto com outros conteúdos que passaram a ser apreendidos, seja na convivência que os laços de afeto facultaram, seja no desabrochar dos raciocínios fomentados pelos empreendimentos que somos levados a engendrar com vista ao atendimento das necessidades básicas de sobrevivência. Mas ainda trazemos agressividade dentro de nós. Trazemos essa parcela ainda no nosso íntimo, que se expressa pela raiva. É importante que, nesse caso,
possamos aprender a lidar com esse sentimento, a fim de que possamos superá-lo num processo autoeducativo, evitando acostumarmos-nos a ceder à animalidade que trazemos, como acontece nesses acessos de raiva em que verdadeiramente nos bestializamos. Quantas coisas a gente vê no trânsito, pessoas que descem do carro dando tiro, dando paulada. Ai, é tantas coisas que a gente vê no dia a dia que a gente não consegue ainda acreditar que um ser humano consiga ainda ter essa raiva, esse ódio, essa ganância, esse poder. E eu digo que o melhor remédio para combater a raiva é educar nossos sentimentos, é conquistar a nossa paz interior. O remédio é fazer esse exame profundo, porque a gente só vai conseguir moldar à medida em que cada um de nós vai reconhecer como devemos tratar a si e a seu próprio, o seu próximo. E nos conscientizar que somos espíritos que devemos ter consciência e cuidado das nascentes das nossas emoções. Porque quando temos essa conscientização, vai nos ajudar muito a identificar a raiva. Porque ainda somos portadores. Muitas vezes a gente acha que arrumar um culpado vai resolver nossos problemas. Bem pelo contrário, só gera mais sofrimento. Porque nós também colocamos em risco a nossa saúde corporal. Nossas células ficam doentes, sentimos dores aqui, dores ali, somos violentos para com o nosso corpo. E não podemos esquecer que a violência é um estado transitório a quem aderimos por decisão própria. Então, por isso que nós temos que ter o desejo de superação. Temos que buscar as nossas imperfeições morais e trabalhar. Nós precisamos libertar este homem velho, com vistas à felicidade que galgueremos neste aprendizado de transcendência. Quando trabalhamos a raiva, nós moldamos o nosso orgulho.
envolvendo em energia serena, que edifica sempre na construção de sentimentos purificados. Então, cada um de nós, por amor ao próximo e a si mesmo, deve empenhar a sua criatividade para aprender maneiras de lidar com a cólera, superando a postura reativa das manifestações, duelo e vingança, principalmente, que está presente nas nossas condutas atormentadas de nossa sociedade tão carente de Jesus e da compreensão de onde se encontram seus verdadeiros interesses. Então, lá no nosso Evangelho, no capítulo 9, item 9, fala sobre tudo isso que eu compartilhei com todos aqui na sala. Nós temos que nos conhecer para que a gente possa eliminar todos esses ressentimentos. E eu quero aqui agora colocar um áudio para fechar esse estudo, que muitas vezes a gente vai para uma casa espírita, participa de uma reunião mediúnica, né, trabalha, acha que é um trabalhador, mas não conhece a si mesmo. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês um áudio que nosso amigo Raul Teixeira nos fala. Preste bem atenção no que ele vai nos relatar. E vamos nós fazer a nossa reflexão sobre as nossas atitudes. Se quando eu estou num trabalho, na casa espírita ou aqui na sala, se tudo aquilo que eu estou estudando, buscando, eu tenho condições de libertar esses ressentimentos? Que trabalho eu posso oferecer? Que sentimento é esse que eu carrego dentro de mim, que só eu conheço? Será que eu consigo ser uma pessoa inteira naquilo que eu estou fazendo? Será que eu consigo passar amor para o meu próximo? Será que eu tenho a capacidade de perdoar? Se eu vou lá e falo, perdoa, perdoa, perdoa. Então, com certeza, Eugênia, nós temos que fazer a nossa parte. Mas temos que ter força de vontade. Nós temos que primeiro conhecer as nossas falhas, não apontar as falhas dos outros, conhecer as suas e superar as suas falhas. Então, vamos ouvir aqui o que o Raul Teixeira nos fala. E que a gente possa melhorar cada dia mais tudo aquilo que a doutrina nos oferece, esses amigos da espiritualidade que nos ensinam, que nos colocam pessoas maravilhosas, amigos, companheiros na nossa caminhada, para nos auxiliar também e crescermos juntos. Esta é a missão do homem de bem: crescer, unir forças, unir o amor, né, em forma de caridade para com todos, sem fazer distinção. Então vamos aqui ouvir rapidinho. Encontramos muitas instituições espíritas que, em nome de realizar o trabalho de caridade, passam a desenvolver cada vez mais crescente número de sessões mediúnicas. Há centro que tem 10, 15, 20, 30, 50. Encontramos casas em que havia 70 grupos de mediunidade na instituição e nós nos perguntamos: para que isto? Se as pessoas continuam desajustadas, desequilibradas, brigando umas com as outras, não tendo a mínima noção do para que serve a mediunidade no centro espírita,
Qual é o propósito do espiritismo diante da mediunidade? Ou qual é o propósito da mediunidade em face do espiritismo? Muita gente não imagina a caridade, que também representa a evangelização da criança, para que ela não venha a ser um espírito necessitado de doutrinação. Pouca gente não se dá conta de que o trabalho de doutrinação mais eficaz, mais eficiente, mais devido, deverá ser a do próprio médium, dos próprios dirigentes, e não doutrinação só de desencarnados. Então, todas as vezes que encontrarmos uma instituição dedicada quase que totalmente à prática mediúnica, tenhamos a certeza de que isso não é espiritismo. Conseguiram ouvir bem o que nosso amigo Raul Teixeira falou? Deu para entender? Foi bem claro, assim, nítido a gravação? Muito bem, né, Márcia? Muito bom. Que a gente possa refletir no que ele nos passou aqui. Que muitas vezes a gente não conhece a si mesmo e não se esforça nem um pouquinho para mudar seus pensamentos e as suas atitudes. Não adianta ter quantidade e não ter qualidade naquilo que se faz. Então eu quero agradecer a todos pela presença, pela sintonia, por este amor universal que cada um adentra nesta sala, compartilhando, não só para conosco aqui que nos reunimos, mas eu tenho a grande certeza para com todo esse planeta Terra, e principalmente essa falange de irmãos que aqui se posicionam conosco também para crescermos, para que a gente possa estudar, para que a gente possa trocar informação. Nós temos que ter a humildade de que nós não somos donos da verdade. Nós temos o direito de ir e vir. Deus nos deu esse livre-arbítrio. Nós não temos que empurrar, né, nada a ninguém. Nós temos que fazer a nossa parte, procurar se melhorar, procurar buscar sempre a verdade. Para isso nós temos as nossas obras que nos ensinam a ter um direcionamento, uma base onde a gente possa buscar todo o conhecimento, buscar outras informações que é necessária para a gente poder crescer mais e mais, nos fortalecendo cada vez mais, né? Deus deu a sabedoria para todos. Cada um vai desempenhar o seu papel neste planeta Terra, porque cada um assume um compromisso. Mas que a nossa verdade, ela possa ser plena em forma de amor e caridade. Nós não podemos traçar da nossa doutrina um duelo para com os outros. Como se a gente estivesse num lugar, né, se duelando um com os outros, querendo mostrar força um para o outro, de que sabe mais, que aquilo que eu estou colocando, ou o outro está colocando, tem as suas verdades. Então nós temos que saber escutar, temos que saber peneirar, temos que dar chance a todos, para que todos possam se manifestar, né? Então eu quero agradecer primeiramente aos amigos que estão aqui nos proporcionando essa sala, ao nosso mentor da sala, Bezerra de Menezes, que sempre nos ajuda com a sua equipe de enfermeiros, médicos, nos assessorando sempre para que a gente possa, todos os dias, se sentir fortalecido. Não só o nosso espírito, mas principalmente a nossa carcaça, essa matéria, que muitas vezes fica doente, muitas vezes cansada, muitas vezes queremos desistir, muitas vezes nos entregamos, né? A gente traz esses ressentimentos, como eu disse lá no início, que acabam afetando o nosso físico. Às vezes a gente acha que não,
mas afeta bastante. Então, seja bem-vinda, Marcele. Tô descendo. Acho que a Andréia deu um espaçozinho para nossa frater colocar algo. Tô descendo. Eu acho que a Andréia tá com problema de subir, né, Andréia? Vamos agora passar para... Travou? Vamos dar continuidade. Obrigada, fraterna, pelas palavras, pela cooperação. Vamos agora dar início às vibrações, que a nossa Andréia ali vai coordenar. Tô descendo. Olá, boa tarde a todos novamente. Vamos então manter nesse clima de amor, de paz, de harmonia nessa salinha tão iluminada, com amigos encarnados, os nossos amigos desencarnados que estão aqui conosco para estudar. Vamos fazer as vibrações da tarde. Senhor Jesus, Mestre amado e querido, vibraremos por todo o nosso planeta. Vibraremos por todos que ainda não conhecem esse Evangelho de Jesus, esse Evangelho tão maravilhoso. Vibraremos por todas as cidades que estão ocorrendo as tragédias das chuvas, das enchentes, muitas pessoas sendo prejudicadas por isso. Que todas possam receber essas vibrações de amor, de paz, de carinho. Vibraremos também por todas as mães que sofrem com seus filhos devido a motivos das drogas, das bebidas, que todas possam ser auxiliadas. Vibraremos por todos que estão doentes nos hospitais, nas UTIs, doentes em suas casas, por todos que sofrem com depressão, por todos que estão nos asilos, sem a visita de um filho, de um parente, precisando tanto de carinho, por todos que estão nas clínicas de recuperação de viciados. Eles precisam de muita fé, muita força e coragem para sair desse vício, e também muito apoio da família. Vibraremos por todas as salas aqui do Pautalk, que a gente possa estudar, sempre em paz, aprender e colocar em prática tudo que a gente aprende aqui, que possamos ser seres melhores dia a dia. Então, sendo assim, Jesus, envolve cada um daqui da sala, envolve nossos familiares, nossos filhos que não estão perto da gente, estão estudando fora. Envolve também os desencarnados de nossas famílias. E sendo assim, peço humildemente para os Espíritos de Luz que venha fluidificar as nossas águas, colocando em nossos copos, em nossas garrafas, trazendo do laboratório divino esse remédio que aqui na terra não temos. Que esses fluidos possam chegar até a nossa água, nossas águas, como uma chuva de prata, energizando-a, fluidificando-a, que conforme a nossa necessidade e o nosso merecimento, ao tomarmos dessa água com fé, possamos sentir a diferença. Obrigada, Jesus, por esse estudo maravilhoso que tivemos nessa tarde. Obrigada pela companhia de cada um dos nossos irmãos aqui da sala, encarnados e os desencarnados também. Que possamos estar aqui juntos estudando essa doutrina maravilhosa, muitas e muitas vezes em seu nome. Que assim seja, graças a Deus. Passando, Andréia, obrigada. Obrigada, Sil. Obrigada, Frater.
Cada um vai doando um pouquinho de si, né? Mais uma tarde de estudos, e a gente vai enriquecendo mais o nosso estudo. Vamos então partir para a nossa prece final. Quem vai fazer por nós é a nossa amiga Dulce. Vamos estar em sintonia para agradecer por mais essa tarde de tanto esclarecimento e de tanto estudo. Dulce, querida, você pode subir? Tem um som? Vocês estão me ouvindo? Então... tá, Dulce, então eu vou fazer a prece. Ok. Dulce está sem som, está sem áudio. Ok. Desculpa. Então vamos solicitar um abraço do nosso irmão maior a cada um de nós. E vamos agradecer então por mais essa tarde de estudo, de esclarecimento, que possamos levar conosco, encarnados e desencarnados, essas palavras, esse conhecimento, essas vibrações que estiveram conosco durante toda essa tarde, e que possamos dividir com aqueles que encontrarmos, possamos nos sentir fortalecidos em todo esse conhecimento e a dia sermos um pouquinho melhores, fazendo a nossa autoanálise, o nosso autoconhecimento, nos renovando, nos sentindo pessoas cada vez melhores, indivíduos, espíritos com melhores sentimentos. Senhor Jesus, auxilia-nos em nossa caminhada, e que aqui possamos estar mais vezes aprendendo e pondo em prática a cada dia um pouquinho. Obrigada por todo esse movimento de amor, de harmonia e esse carinho de cada um. Que assim seja.